Mas chegou um determinado momento em que as pressões aumentando, a gente sempre se volta para Deus. Queria te levar um pouquinho lá em Gênesis capítulo 15. Versículo 12. Deus faz ali uma aliança com Abrão, em que ele leva Abrão a pôr ali o sacrifício, os animais partidos ao meio, as metades em cada lado. Deus passa ali pelo meio daquele sacrifício, das partes daqueles animais, no símbolo de aceitação à oferta, à aliança que havia feito. E ele diz algumas coisas a Abrão que aquece o coração quando ouvimos isso. Diz assim no versículo 12: ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abrão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão. Tudo isso está acontecendo nesse momento. E será afligida por 400 anos. Mas, versículo 14, também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se, e depois sairão de lá com grandes riquezas. Deus não se esquece de nada que sai da sua boca, e em todo tempo Ele vai gerar meios, Ele vai gerar caminhos, Ele vai mudar circunstâncias se forem necessárias, para que o plano dele se cumpra. Para a vida desse povo, foi necessário que nascesse um menino. Como foi para as nossas vidas, foi necessário que nascesse um menino numa cidadezinha da Judéia, que foi até uma cruz, e por isso estamos nós aqui. Foi necessário que nascesse um menino. O nascimento de Moisés inaugura um novo tempo, inaugura um tempo onde Deus começa a se mover para mudar a história de um povo ainda humilde, cativo, escravo, tornar esse povo uma grande nação. A história, ela não se repete, mas circunstâncias fazem parte das nossas vidas, não simplesmente para nos afligir, mas para se tornar um meio pelo qual Deus vai revelar e fazer grandes coisas. O que nós estamos vivendo não é simplesmente uma praga que apareceu e tem acometido muitos dos nossos entes queridos, amigos, a cidade, a nação afora. Não, Deus está no controle de todas as coisas. Assim como Deus estava no controle da escravidão do povo hebreu no Egito, Deus está no controle de tudo que está acontecendo com a mim e com a sua vida hoje. É preciso olhar para as circunstâncias entendendo que Deus continua se movendo ao longo da história. Hoje não é diferente. Para o povo ali no Egito, foi necessário nascer um menino. Não estou profetizando que vai começar a nascer criança por aqui, amém? Mas circunstâncias vão começar a surgir na vida da igreja, nas nossas famílias, que vão nos levar a conhecer o poder de Deus. E por mais que o inimigo ele tente parar ou impedir que esses planos aconteçam, não há como ele conseguir. Faraó tentou: vamos matar todos os meninos nascidos desse povo. Deus providenciou um cestozinho de junco,
um rio que era adorado por aquela nação, a filha do faraó, para guardar aquele que seria usado para libertar aquele povo. Sempre haverá um escape diante das tentativas do inimigo de frustrar a sua vida e de impedir que os planos de Deus aconteçam. Pode ser enfermidade, desemprego, aperto financeiro, a perseguição, não importa. Deus permanece no controle e Deus vai trazer o escape e a solução. Glória a Deus. Não existe a possibilidade de o inimigo vencer e frustrar a sua vida. Deus, Ele tem nas mãos o controle dos tempos e das circunstâncias. Olhando a vida de Moisés, você vê que Deus planejou cada passo da vida dele. Ele não ficou a sua primeira infância sem a companhia, sem o aconchego, sem o afago, sem o carinho, sem o amor, sem a companhia da sua família. Moisés cresceu junto aos seus pais e seus irmãos. Deus não o abandonou, Deus não o deixou à sua própria sorte, na sua primeira infância. A partir do momento em que ele foi então desmamado, Deus também não o abandonou. Ele foi para o palácio de Faraó, viveu suprido de todas as suas necessidades. Deus não nos abandona a nossa própria sorte. Nada que acontece nas nossas vidas é acaso do destino. Ninguém vai passar por esse tempo que estamos vivendo sem ter suas necessidades supridas. Nós estamos vivendo isso, a igreja está vivendo isso. Por mais que haja aperto, Deus está sempre nos levando a experimentar da sua provisão e do seu milagre. Deus manteve Moisés no caminho. Apesar de estar agora ali em meio a toda a cultura de Faraó, mesmo em meio às influências do Egito, não saiu do coração de Moisés nada do que ele viu e presenciou enquanto seus pais. Os princípios ainda estavam nele. E quando ele então teve consciência do que havia, do que estava acontecendo com o seu povo, tudo aquilo foi ativado, e a primeira coisa que ele fez foi se levantar e defender aqueles que eram seus. Queridos, nós estamos vivendo tempo em que nós não podemos deixar de olhar para o irmão que está do nosso lado. Nós não podemos deixar de olhar por aqueles que oram, por aqueles que erguem o braço, que estendem as mãos para nos levantar e nos ajudar nos nossos momentos difíceis. Querido, se você olhar para o seu lado, você vai encontrar uma pessoa que, independente das circunstâncias, estando presente ou ausente, sempre teve você no coração. Faz parte da sua vida. Faz parte da sua história. É preciso se lembrar desses e manter intercessão por eles. Nós estamos aí numa crescente de intercessão pelo pastor Gomes, pelo pastor Paulo. Estamos aí em intercessão pelo povo, porque são nossos. É nossa família, é nosso povo. É preciso manter o coração ligado a essas pessoas e intercedendo diante do Senhor. Porque, querido, é sempre através de um clamor que Deus vai ouvir, se mover e mudar circunstâncias. O povo, em meio a toda aquela aflição, se lembrou de Deus. E eles fazem algo muito importante que trouxe de volta a chama que precisava estar acesa. Lá em Êxodo, no capítulo 3, versículo 7. Dá um pulinho lá, vamos ler.
O povo, no capítulo anterior, no capítulo 2, se volta para Deus, começam a fazer um clamor ao Senhor e buscar a face de Deus, pedindo ajuda. E a resposta chega no versículo 7 do capítulo 3, que diz assim: disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. O clamor de um povo aflito, o clamor de um povo subjugado, reduzido à escravidão, chegou até os ouvidos, chegou até a face de Deus, e prontamente vem a resposta. O menino cresceu, agora já está apto a atender o chamado. Agora já está apto a ser um instrumento que Deus vai usar. Você e eu, queridos, já chegamos ao ponto em que estamos aptos a sermos usados, a sermos estabelecidos como aquilo ou aquele que Deus levantou para fazer mudar a história. Nossas famílias, queridas, precisam chegar ao início ou a um tempo de mudança. As nossas casas, elas precisam começar a se tornar o ambiente necessário para que Deus comece as transformações que Ele precisa realizar na sociedade, para libertar o que está cativo, para clamar e profetizar a cura do que está enfermo. Foi para isso que Deus estabeleceu a família de Moisés. Moisés não nasceu por acaso no Egito, aquela família não foi estabelecida ali por acaso. Querido, você não está aqui por circunstâncias nenhuma, a não ser porque Deus estabeleceu isso. A minha, a sua casa faz parte de um processo, de um projeto de Deus para estabelecer a sua vontade nessa cidade. Quando chega diante do Senhor um clamor sincero, quando chega diante de Deus um clamor bem intencionado e com um objetivo claro, não há como Ele não responder, porque é promessa. Clama a mim e te responderei. É palavra de Deus. Muitas coisas não acontecem no seio das famílias e no seio da igreja, porque falta essa disposição de voltar-se para Deus e buscar aquilo que realmente faz sentido. As nossas orações, a maneira como buscamos a Deus na igreja e nos nossos lares, precisa ter um objetivo claro. E esse objetivo precisa estar alinhado ao que Deus está planejando. Por isso precisamos estar nele, precisamos estar junto. Deus não permitirá que seu povo viva debaixo de jugo, além do que ele possa suportar. 400 anos era muita coisa. É muita coisa. Não dava mais para permanecer daquele jeito. Eu tenho conversado com alguns irmãos e eu penso que não dá mais para a igreja, não dá mais para as famílias viver debaixo de tanta opressão. Eu acho que o balde já está pronto a entornar, querida. É muita pressão em cima dos pais, é muita pressão em cima dos filhos.
As crianças na escola sendo expostas a todo tipo de conteúdo. Não se consegue acessar a internet sem filtrar muita coisa. Você não consegue parar diante da TV sem se contaminar e se não vigiar. Não dá para deixar os nossos filhos largados com um dispositivo eletrônico na mão. Porque a qualquer momento e em todo tempo eles estão sendo, bombardeados com conteúdos, com, disciplinas, com conceitos que simplesmente os afastam de Deus. Não dá mais para viver dessa forma. O balde está a ponto de entornar. E, queridos, nós precisamos nos conscientizar disso. O povo entendeu, não dá mais para viver debaixo do jugo e da doutrina de Faraó. O Egito não pode mais continuar fazendo parte da minha e da sua vida. Chega! Precisamos nos levantar e clamar ao Senhor: Deus, chega! Precisamos sair debaixo desse jugo. Um país como o Brasil, em todo tipo de riqueza, um solo fértil, um solo que você consegue tirar de tudo. Não dá mais para viver debaixo de crise financeira, não dá mais para viver debaixo de corrupção. Não dá mais para ver injustiças, não dá mais para ver desigualdades e simplesmente ficar calado e aceitar tudo. Não dá mais, chega. É tempo das famílias se reunirem para clamar. É tempo da igreja entender um propósito claro e começar a clamar por isso. A nossa nação precisa ser liberta, precisa sair dessa escravidão. Não dá mais, queridos. Precisamos ter de volta a liberdade de sairmos e adorarmos o nosso Deus em tempo e fora de tempo. Precisamos, de uma vez por todas, não mais precisar ver o rosto de Faraó. A privação e o jugo dura apenas o tempo necessário para aquilo que Deus planejou, para que aquilo que Deus planejou venha à luz. Moisés recebe seu chamado. Moisés deixa lá o rebanho do seu sogro e chega até o Egito. Muitas coisas começam a acontecer. Moisés então se revela a Faraó como o enviado de Deus e aquele que foi levado ali para levar o seu povo a um tempo de liberdade. Você e eu, querido, somos os Moisés que Deus está levantando nesse tempo. Começa a acontecer milagres e milagres, um atrás do outro, e Faraó, ele começa a entender que o povo que ele está agora escravizando, não é simplesmente mais algum punhado de escravos. Ele começa a entender que a família com quem ele mexeu, não é só mais uma família no seu número de escravos. Eu estava pensando na igreja e Deus começou a colocar algumas coisas no meu coração em relação a esse pequeno rebanho. Pastor Júnior falou algo a respeito durante a semana também. Até pouco tempo atrás, e isso já acabou, e está acessando, e Satanás também já começou a entender isso. O que era um rebanho de pequenos leõezinhos, já não mais. Se a igreja começa a deixar de ser leõezinhos
estão se tornando leões. Pessoas que agora já sabem o caminho da intercessão, já conhecem o caminho do clamor, já conhecem as estratégias de guerra, já sabem como se defender, não sabem e não conseguem mais. Eu quero declarar isso para a tua vida, querido. Você não conseguirá mais ficar por detrás das trincheiras. É chegado o tempo de você se erguer e começar a se levantar, tomar nas mãos as suas armas, querido. Chega, chegou o tempo, acabou o tempo de ficar por detrás das trincheiras. É tempo de se levantar e começar a avançar. Satanás tem que recuar, porque se levanta uma nova geração de leões capazes de destroçar o inimigo. Os leõezinhos cresceram, queridos. Os leõezinhos cresceram. Moisés não é mais só um menino. Você não é só mais um leãozinho. Se você está vendo, querido, sua família sendo atacada, seus entes queridos sendo atingidos, querido, entenda isso, é só o inimigo em desespero. Ele sabe que está por perder. O tempo da manifestação do Senhor está às portas. Deus começa a descer a mão sobre o Egito. Praga após praga, Deus mostrando, esse Deus não é nada, aquele também não, esse outro também não. Todos aqueles a quem o Egito adorava e via como Deus, simplesmente se tornaram inúteis, sem ação, sem poder algum. É preciso, querido, entender, Deus está se manifestando dia a dia. Não existe uma circunstância nas nossas vidas que olhemos e não vemos a mão de Deus. Você está aqui, está com saúde, você está aqui, está empregado, você está aqui, tem consigo seus filhos, você está aqui, querido, está de pé. Esse é o momento em que Deus está se manifestando na minha e na sua vida. O cativeiro e a opressão é só um detalhe, vai ficar na história somente, não mais na sua vida. O cativeiro deixou de existir, a opressão de Faraó não mais existe. Ele continua tentando, mas querido, guarde isso no seu coração. O tempo de Faraó na sua vida e na sua casa está acabando. Eu creio que Deus está se movendo. Eu creio que Deus está às portas de se revelar e se manifestar de forma gloriosa no meio do seu povo. Assim como ele ouviu o clamor dos hebreus e desceu, ele virá livrar e resgatar e fazer prosperar o seu povo. Lá em Êxodo, no capítulo 3, voltar lá um pouquinho, só para você entender e guardar isso no seu coração. Nós lemos o versículo 7. E olha só o que Deus diz.
a forma como eles sairiam dali do Egito. O versículo 8 diz assim: por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimidos. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. E Moisés segue conversando com Deus, e Deus vai falando algumas coisas com ele, e no final, Deus, lá no versículo 10, no capítulo 10, dá um pulinho lá no capítulo 10, capítulo 11, versículo 1, diz assim: ainda mais uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito, então vos deixará ir daqui. Quando vos deixar, é certo que vos expulsará totalmente. Isso demonstra que Faraó, nem mesmo ele vai querer nos ver pela frente, porque ele sabe que ele vai sofrer e muita coisa. Fala agora aos ouvidos do povo que todo homem peça a seu vizinho e toda mulher a sua vizinha objetos de prata e de ouro. E o Senhor fez que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios. Também o homem Moisés era muito famoso na terra do Egito, aos olhos dos oficiais de Faraó e aos olhos do povo. Moisés fez dessa forma. O povo saiu dali com tanta riqueza que foi o suficiente para sustentá-lo um tempo no deserto. Foi o suficiente até mesmo para eles fazerem bobagem. De tanta riqueza que eles levaram do Egito. Deus não vai deixar que você e eu saiamos desse tempo difícil sem os despojos de guerra. Sairemos não simplesmente supridos, mas transbordando de riquezas, transbordando de fé, transbordando de alegria, transbordando de saúde, transbordando de tudo aquilo que Deus quer e vai nos permitir conquistar. Durante o embate, Moisés e Faraó, numa tentativa de negociar a saída do povo, Faraó pede que algumas coisas fiquem os idosos, fique o rebanho e tudo. Moisés entendeu a ideia do Senhor e declarou: não, Faraó, nem uma unha ficará no Egito. Tudo que é seu, querido, tudo que você conquistou com o seu suor, com o seu trabalho, com os talentos que Deus te deu, não vai ficar na mão de opressor algum. Vamos levar tudo. Nem uma unha ficará. Você, pai, está gravando, não está? Está gravando? Não. Tá. Querido, você que está em casa ouvindo essa palavra, se seu filho está oprimido hoje, seu marido, sua esposa, seja lá quem for da sua casa, se você está em Deus, tenha certeza, ninguém ficará no Egito.
a igreja, a família que estiver no Senhor, não permanecerá no Egito, sequer um da sua casa. E se alguém perecer, vai perecer sim, mas vai estar com o Senhor. Se alguém tiver que ser ceifado, vai ser por vontade do Senhor e vai estar nos braços dele. Não há o que temer, querido. Não há o que temer que vem por parte do governo, que vem por parte das autoridades. Não há o que temer que vem por conta da Covid. Não há o que temer. Tudo está no controle do Senhor e será levado a cabo tudo aquilo que Ele planejou. A nossa parte é simplesmente confiar e manter um cenário que favoreça o mover do Senhor. O povo acreditou, o povo seguiu adiante, o povo foi à frente, atendeu ao que Deus havia determinado. É esse o nosso momento, querido, de manter a nossa vida, as nossas casas no propósito do Senhor. Ainda no Egito, Deus, Ele estabelece aqui o momento ali, o estabelecimento da Páscoa, e Deus, Ele leva as pessoas, você conhece a história, a marcar os umbrais das suas portas com o sangue do Cordeiro. Não era simplesmente um processo para proteger as suas casas. Era Deus inaugurando um tempo em que todos e em todo o lugar da terra veria que aquele povo era escolhido. Ali se estabeleceu a diferença entre os que eram de Deus e os que não eram. Querido, é o momento de selarmos as nossas casas, vamos selar os nossos umbrais, vamos manter a nossa casa protegida. Deus está por visitar o Egito, Deus está por visitar a nação, Deus está por visitar os nossos opressores. Não podemos ter comunhão com eles. Os umbrais das nossas portas precisam representar a nossa separação do Egito. Não faço parte, minha casa não será visitada pela morte. A Páscoa estabelecida ali determinou isso. E todos que entenderam saíram a salvos. Queridos, não podemos deixar as portas das nossas casas abertas para a influência do inimigo. Você, pai, você, mãe, você que tem autoridade sobre a sua casa, é tempo de guardar. É tempo de guardar o seu aprisco. É tempo de manter os umbrais das portas selados, porque Deus está por visitar os nossos exatores. Deus está por visitar aqueles que ainda tentam dominar sobre as nossas vidas. Mas acabou. Deus está inaugurando um novo tempo na sua família. Deus está inaugurando um novo tempo nesta casa. Eu digo isso com uma grande convicção, porque é possível ver. Houve um grande clamor ali na terra do Egito. E Deus decidiu descer e libertar o seu povo. Querido, desde que eu me entendo como cristão, isso já tem 20 anos, eu nunca vi, nunca presenciei tanto clamor, tanto mover de intercessão, tanta igreja envolvida em batalha espiritual, eu nunca vi. Os 4 cantos dessa terra se ouve um clamor. E Deus está para visitar e livrar o seu povo. Deus está mudando a sua história, querido. O tempo de escravidão está por findar.
Porque Deus tem ouvido o seu clamor, porque Deus tem ouvido a oração que sai dos seus lábios, a aflição do seu coração. Deus está ouvindo, Deus está recebendo, e Ele está, eu repito isso, Deus está às portas de visitar aqueles que te oprimem, e você sairá livre. Deus te fará livre para sair e adorá-lo. Não aceite ofertas, não se dê a negociações, entenda o propósito de Deus e aquilo que precisa ser retido, retenha, mantenha a fé, mantenha o coração no propósito, entenda a visão e você sairá de todo esse cenário com tudo aquilo que Deus prometeu e tudo aquilo que Deus tem derramado sobre a sua vida. Não há, querido, não há nada que possa impedir o agir de Deus para a sua vida. Amém? Deus está inaugurando um novo tempo na vida das famílias e da igreja. É tempo de levarmos as nossas casas ao altar do Senhor. Eu quero te fazer um convite nesta manhã, querido. Se você puder ficar de pé. Se você puder estar com sua família, você puder estar com seus filhos. Alguém puder chamar as crianças? Queridos, eu hoje estou com 42 anos. Eu fui chamado para o Senhor com 20. E Deus me fez uma promessa. E eu tenho isso muito claro no meu coração. No livro de Salmos tem um versículo que o Senhor fala: eu farei com que o solitário habite em família. E Deus dizia que eu nunca mais, mas depois, com uma outra oportunidade, eu conto a história. Eu nunca mais viveria só ou andaria só. E hoje eu olho para trás, eu vejo que Deus cumpriu tudo. Eu cheguei a um casamento, um excelente casamento, por sinal. 2 filhos. E estamos felizes. Deus me levou ao meio de um povo que eu realmente tenho como irmãos e amigos. Essa é a sua história. Você não está só. Deus não se esqueceu de nada que Ele falou a seu respeito.
Não sei como você chegou aqui nesta manhã, mas, querido, Deus te trouxe aqui para te dizer que não se esqueceu de você. O que Deus fez no Egito, Deus está fazendo e vai fazer hoje ainda. Deus é o mesmo, Deus não muda. Deus não mudará, Deus não se esquece, Deus não vai se esquecer de você. Por mais que o tempo passe, por mais que a peregrinação dure 400 anos, Deus permanece no controle e não vai deixar a sua vida para trás. Eu queria te convidar a vir ao altar, querido. Pode aumentar a canção um pouquinho? Ouça essa canção, querido. E à medida que o Espírito for tocando o seu coração, venha ao altar do Senhor.